Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje o nosso convidado é o médico ortopedista Dr. Bruno Gropp e vamos falar um pouco a respeito da lesão do manguito rotador. Bruno, é um prazer tê-lo aqui conosco e podermos explicar para os nossos telespectadores um pouco, desta patologia. Ok, muito obrigado pelo convite. Bruno, então como nós falamos de lesão do manguito rotador, o que vem a ser isso? Então, o manguito rotador são os tendões que envolvem a articulação do ombro. O termo manguito, porque eles envolvem o ombro como uma coifa, e rotador, porque eles fazem a rotação do braço, estão envolvidos na rotação do húmero em relação à escápula. Então, são 4 tendões: supraespinal, infraespinal, subescapular e redondo menor. Eles envolvem rotação e também elevação do braço. E são sede frequente de várias lesões, de rupturas e vários outros tipos de patologias envolvendo a articulação do ombro. E não tem como não usar, porque o ombro é uma coisa que você faz o movimento mesmo de rotação, então isso é o dia a dia, de todas as pessoas. Ô doutor, quais são as causas, dessa lesão? Bom, primeiramente é uma etiologia multifatorial, são várias causas. Podemos ter a causa traumática, ruptura traumática, uma lesão aguda, do manguito rotador, por exemplo, uma queda, um acidente, causando a ruptura aguda desses tendões. Ou pode ser um processo degenerativo, que acontece até 19% da população pode ter uma lesão total do manguito rotador após os 50 anos de idade. E frequentemente, em torno de 30% da população após os 70 anos vai ter algum tipo de lesão parcial do manguito rotador. Então é algo frequente que acomete a população em geral, devido ao uso excessivo dessa articulação mesmo. E esses tendões, como fazem a elevação e rotação do braço, estão envolvidos em vários movimentos no dia a dia. Então pode ser lesões traumáticas, degenerativas, ou um misto das duas. Uma lesão previamente degenerativa, o paciente sofre um trauma, sofre uma lesão, uma contusão e desenvolve a lesão, a ruptura total. E, doutor, o paciente, por exemplo, que não procura cuidado médico, essa lesão ela pode ir progredindo, como que fica? Piora para o paciente? Sim, as lesões tendem a ser progressivas. Então, uma lesão, se o paciente hoje ele tem uma lesão parcial do manguito, parcial entende-se como uma lesão de 50%, 30% do tendão, não uma ruptura total da espessura do tendão. Se o paciente tem hoje uma lesão parcial, ele pode evoluir no prazo de em torno de 6 anos, 36% desses pacientes evoluem para uma ruptura total. Então, tem que procurar o especialista. De preferência, sim. E quando que o paciente, então, fica sabendo, como saber que ele tem que procurar um especialista? Que não é uma simples dor, que às vezes a pessoa dá um mau jeito, dorme de atravessados. Como que a pessoa tem que procurar um médico? Primeiramente, o sintoma principal é dor. Dor é uma dor geralmente incapacitante, uma dor forte no ombro. E segundo sintoma também muito frequente é a perda de movimento. É a incapacidade de, primeiramente, elevar o membro, que sugere a lesão do manguito. A dor na rotação também está envolvida, mas primeiramente de elevação. Porque o tendão do supraespinal, além de rotador, ele também é um elevador do braço. Ele faz um movimento de flexão também do ombro. Então, basicamente é dor mais incapacidade, mais perda de movimento. Isso sugere uma lesão do manguito. E para chegar ao diagnóstico, então, como que você tem algum exame laboratorial, ultrassom, raio-x? Como é feito esse diagnóstico? Primeiramente, no consultório a gente consegue 80% dos casos dá um diagnóstico clínico, dá um diagnóstico somente com o exame físico e a entrevista com o paciente. Naqueles outros pacientes que a gente tem alguma dúvida, a gente pode fazer alguns exames de imagem. Mas também esse exame de imagem serve para a gente confirmar o diagnóstico daqueles pacientes que a gente já suspeita e também para a gente quantificar essa lesão, saber quantos tendões romperam, saber o grau de lesão, o grau de ruptura. Então, os exames de imagem são muito importantes. Primeiramente, um raio-x, é interessante a gente sempre lançar a mão, principalmente nos casos de trauma, e a ressonância magnética, que agrega grande valor, mais de 98% de sensibilidade, de confiança. E como você disse, a clínica é soberana, Então, a maioria do diagnóstico realmente é um diagnóstico clínico. A gente consegue dar 80% do diagnóstico, a suspeita diagnóstica, simplesmente com o exame físico, examinando o paciente. E a ressonância é um método complementar muito útil, principalmente para a gente planejar o tratamento. Doutor, vamos falar um pouquinho a respeito das fases, então, da evolução dessa lesão? Sim. Bom, basicamente é dividido em 3 fases, basicamente, sendo que a fase 1 é somente uma lesão a tendinopatia chamada assim. É um tendão que está doente, um tendão que pode estar simplesmente inflamado,
um tendão que pode apresentar alguns sintomas mais sutis, mais leves. Então essa é a fase 1. Ele não há ruptura do tendão, não há lesão da estrutura do tendão. Então a fase 2, aquele tendão evolui para uma tendinopatia mais severa, mais importante, que pode haver ruptura de algumas fibras desse tendão, uma laceração parcial dessas fibras, principalmente do supraespinal, que ele é o mais lesado. 60% dos casos, a lesão é do supraespinal, desse tendão, o elevador do ombro, o principal elevador do ombro. E a terceira fase é a ruptura propriamente dita, né? Quando há desinserção dessas fibras do tendão junto ao osso do húmero, né? Que é o osso principal do braço. Bruno, e o paciente, ele vai sentir dor mesmo em repouso ou ele vai ter dor, alguma coisa, alguma manifestação só com a movimentação do braço? Geralmente a dor é desencadeada pelo movimento e pelo esforço físico, né? Esforços excessivos, pacientes que têm uma alta demanda no trabalho, que trabalham com esforços repetitivos, esforços principalmente acima de 90 graus de elevação do ombro, e esses pacientes vão ter mais sintomas. O sintoma noturno também é mais comum, o paciente tem mais dor durante a noite. Essa é uma queixa frequente, o paciente relatar dor durante a noite, né? Certo. Estão mais envolvidos com as lesões mais extensas do manguito, aquele paciente que tem dor noturna. Então é uma coisa muito comum. Doutor, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o médico ortopedista Dr. Bruno. Bruno, qual seria a faixa etária mais acometida por esse tipo de problema? Bom, primeiramente, a faixa etária mais acometida é após os 50 anos de idade, em que até 30% desses pacientes, de 30% a 36% desses pacientes podem apresentar uma lesão parcial ou total do manguito rotador. Mas alguns pacientes jovens, principalmente esportistas e atletas, podem ter lesão antes dos 50. Inclusive, pacientes jovens, hoje já existem alguns trabalhos mostrando que esses pacientes podem ter rupturas, inclusive totais do manguito rotador. Certo. E temos que pensar também naqueles pacientes que têm traumas, né? O paciente que teve uma queda, teve uma lesão do ombro, uma lesão traumática do ombro, evoluindo com ruptura dos tendões do manguito, né? Então, só para exemplificar então para os nossos telespectadores, esse tipo de lesão do manguito rotador acontece por trauma e não trauma? Exatamente. Existe uma lesão traumática, né, que é uma lesão aguda, o paciente tinha os tendões perfeitos, íntegros, sofreu uma queda, o ombro houve uma luxação, um trauma, contusão, e há uma ruptura desses tendões, ruptura aguda. Certo. E aquele paciente que evoluiu com, vamos dizer, um desgaste dessas estruturas. Foram havendo microlesões ao longo dos anos, combinando com a ruptura, né? Aí chega uma hora que esses tendões rompem. Chamar uma lesão degenerativa, que é a mais comum, né? Que nós vemos com maior frequência. Aqueles pacientes acima de 50 anos e depois dos 70 anos, grande parte da população pode ter essa lesão. E nessa porcentagem até 30% das pessoas podem ter. Mesmo lesões assintomáticas, mesmo lesões que não apresentam sintomas. A pessoa pode haver uma ruptura degenerativa desses tendões. Bruno, e a lesão esportiva? Por exemplo, jogador de futebol, jogador de voleibol, basquete, costuma ter muito esse tipo de lesão? Sim, é frequente. É frequente principalmente nos atletas de arremesso. Arremesso a gente pode pensar tênis, voleibol, handball, em que usa-se o membro superior para executar os movimentos do esporte. Então são lesões comuns nesses pacientes, nesses atletas. Os jogadores de futebol, etc., geralmente não têm esse tipo de lesão, exceto as traumáticas, que uma queda durante o jogo, exatamente, etc., pode ocorrer. Mas aqueles pacientes que praticam esportes com membro superior, principalmente os arremessadores, podem apresentar lesões até degenerativas do manguito rotador. Com o tempo, né, com a evolução esportiva, com a prática, né, contínua de esporte de arremesso, esses tendões podem sofrer micro-rupturas ao longo dos anos e até rupturas totais, né, ao passo de alguns anos. Isso é encontrado na literatura médica. E teria alguma coisa para os pacientes, tipo, por exemplo, um jogador de tênis ou qualquer esportista, para prevenir, alguma coisa que se faça de prevenção? Primeiramente, o diagnóstico precoce, é o principal. A partir do momento que o atleta começa a ter sintomas, começa a ter dor, limitação, queda do rendimento durante a atividade esportiva, é bom ele ser examinado por um especialista para dar o diagnóstico precoce. Se aquele atleta está evoluindo com uma lesão já parcial, ou uma tendinopatia, né, que é uma inflamação, uma lesão parcial do tendão,
ele tem que se ausentar das atividades esportivas, esperar um tempo para voltar aos seus treinos e fazer um tratamento correto antes daquela lesão evoluir e chegar a uma lesão total, uma ruptura total em que o resultado clínico é pior, né? Mas, por exemplo, como prevenção, antes de aparecer a doença, os sinais e sintomas, tem alguma coisa que se possa fazer? Por exemplo, vamos pensar nos atletas, né, de arremesso. Sim. Bom, primeiramente, a prevenção para esses atletas é muito difícil, porque todo exercício acima de 90 graus de elevação do braço já vai levar um impacto do manguito rotador em relação ao acrômio, que é esse osso do ombro, e já vai predispor as lesões. Então, os atletas de arremesso e aqueles trabalhadores que usam muito o braço em elevação acima de 90 graus já são candidatos a ter essas lesões. Então, para prevenir, nesse caso, é um pouco complicado. Não tem como, né? Não tem como. Assim, a questão do tipo da prática esportiva mesmo. Doutor Bruno, e as opções de tratamento? Os tratamentos são basicamente só cirúrgico ou pode-se fazer um tratamento clínico? Não, existem várias opções de tratamento clínico para as lesões do manguito, né? Aqueles pacientes que não apresentam uma ruptura total, pacientes que têm uma lesão parcial ou somente uma tendinopatia, somente uma inflamação, vamos dizer assim, naqueles tendões, o tratamento com medicamentos é eficiente, na maioria dos casos. O tratamento com fisioterapia também é muito importante, primeiro para fortalecimento dos tendões que envolvem o manguito e também para a reabilitação desses pacientes. Outro tratamento clínico que a gente pode lançar a mão são as infiltrações com corticoides ou injeções internas dentro da articulação do ombro. Também causam alívio dos sintomas e melhora bastante a função do ombro. E por último, a gente lança a mão da cirurgia, o tratamento cirúrgico, que hoje a gente dispõe de duas técnicas basicamente para tratar essas lesões. No passado tínhamos somente a técnica aberta, cirurgias abertas com incisões amplas no ombro para tratar as rupturas do tendão, do manguito, né, e as lesões. Hoje a gente já dispõe das cirurgias por vídeo, né? Que facilita muito, inclusive, para o médico e para o paciente, né, a recuperação. Sim, exatamente. São cirurgias chamadas artroscopias, né, ou videoartroscopias, em que a gente consegue enxergar a parte interna da articulação com o uso de uma câmera e uma incisão de basicamente um ponto. A gente consegue enxergar toda a articulação e também fazer um diagnóstico intraoperatório, vamos dizer assim, daquela lesão, que muitas vezes o que ajuda muito, né, Bruno? Ajuda muito. Muitas vezes aquele paciente fez um exame de imagem, a lesão foi diagnosticada, foi vista, mas no intraoperatório, no meio da cirurgia, a gente consegue ver a complexidade da lesão, ver outras lesões associadas que podem estar envolvidas ali também. E a cirurgia por vídeo tem a vantagem de ser menos invasiva, vamos dizer assim. Ela não precisa fazermos grandes incisões, são feitos somente alguns portais por onde a gente consegue introduzir as pinças e as óticas para visualização da lesão. E esses tendões são suturados, são reposicionados a sua lesão no seu local de origem e suturados com o uso de âncoras de titânio, com mini âncoras de titânio para fixação deles junto ao osso do húmero. E a recuperação pós-cirúrgica, digamos agora com artroscopia, é muito demorada, é lenta a recuperação? A recuperação das lesões do ombro são um pouco mais demoradas. Então, depois que o paciente foi submetido à cirurgia, uma cirurgia artroscópica, que é uma cirurgia com um pós-operatório que tem menos dor, menos rigidez, menos complicações para o paciente, menos perda sanguínea. Então, esse paciente evolui, depois da cirurgia, 4 semanas com o uso de uma tipóia, para ver a cicatrização desses tendões. Certo. Em seguida, esse paciente, após a 4ª semana de imobilização, ele vai ser encaminhado para a fisioterapia, para a reabilitação da parte motora, né, do ombro como um todo. Então, em torno de 3 meses de reabilitação pós-operatória. Essa é a média de recuperação. E um total, se a gente for pensar a médio e longo prazo, 6 meses após a cirurgia, para o paciente voltar às suas atividades esportivas normais. É isso que eu ia te perguntar. Um atleta, então, após 6 meses, mais ou menos, é lógico, cada caso é um caso, Sim. Depende de cada pessoa, né, a recuperação de cada um, mas aí ele pode voltar à atividade esportiva. São 6 meses para os atletas, sim. Mas pode? Pode voltar. A taxa de recuperação com a cirurgia artroscópica hoje chega a 94% de sucesso. Puxa, muito bom. É uma taxa boa de... É uma taxa muito boa, uma porcentagem ótima, né? As técnicas melhoraram muito, hoje a gente está conseguindo fazer reparos, né, vamos dizer assim, de lesões bem grandes do manguito e com sucesso bom, mais de 90%. Mas tem que haver uma adesão muito grande do paciente, né, uma cooperação muito grande
no pós-operatório, porque esse período de mobilização após a cirurgia é muito importante. A recuperação, né, o pós-operatório, o paciente é importante, né? Muito importante. Adesão ao repouso, tratamento. Exatamente. Seguir as orientações médicas. Com certeza. Né, certinho, ao pé da letra, né, como exatamente, se diz. com certeza. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com o nosso convidado, o Dr. Bruno, que é um médico ortopedista, e neste bloco também a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores, né, Thaís? Isso mesmo, doutor Luciano. O assunto de hoje está muito interessante aqui, repleto de informações, e eu já estou recebendo a participação dos nossos telespectadores. E o endereço para quem quiser participar é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês. Lembrando que o sigilo de quem nos envia as perguntas, ele é sempre mantido, não é mesmo, doutor? É isso mesmo, né, Thaís? Doutor Bruno, nós falamos a respeito de lesões do ombro. Vamos falar um pouquinho a respeito de lesões de outras articulações, por exemplo, ruptura de tendões. O que vem a ser essa ruptura de tendão? Certo. As rupturas do tendão são as descontinuidades, né, entre o tendão e o osso. Que o tendão nada mais é do que a extensão do músculo, a parte muscular. Depois temos o tendão. Depois a inserção no osso. Certo. Então, para o músculo ter o seu movimento preservado, para a gente ter o movimento preservado de uma articulação, a gente precisa dessas três unidades: músculo, tendão e a inserção do tendão no osso. Geralmente, como aqui no ombro a gente está vendo esse modelo, a inserção do tendão se dá aqui no húmero, na cabeça do húmero. Certo. E esses locais, a inserção do osso, são os locais de maior índice de ruptura, né? Então, normalmente, esses tendões se desinserem, se rompem na inserção óssea, né? Na sua inserção óssea. Existe também aquelas lesões que é uma ruptura, o tendão se parte ao meio. Como se tivesse rebentado mesmo. Rebentado, desgaçado com uma corda, isso é possível sim, mas na maioria dos casos há uma ruptura, nós chamamos de avulsões, na inserção óssea desses tendões. E as causas mais comuns seriam por esforço também ou não? De um modo geral, a gente pensar em todas as articulações do corpo humano, a causa mais comum de ruptura de tendão é a causa traumática, são traumas, né? E tem algumas articulações, como o ombro em especial, a causa degenerativa é mais comum. Mas pensando no joelho, tendões do calcâneo, tendões do pé e tornozelo, as causas traumáticas são mais comuns. Mas, e excetuando o ombro, que as lesões degenerativas, como tínhamos comentado, são mais comuns do que as traumáticas. Mas, de modo geral, considerando todo o corpo humano, as rupturas por trauma, por lesões traumáticas são mais prevalentes. E esse tipo de lesão tem que ser feito cirurgia ou pode ser tentado um tratamento clínico, Bruno? Isso depende muito do local lesionado. Pensamos no joelho, por exemplo, ruptura do tendão do joelho. Esse grande tendão que a gente tem no joelho é chamado tendão patelar. Ele, quando rompido, a pessoa vai perder o mecanismo de extensão da perna. Todo o mecanismo. Todo o mecanismo de extensão. Então, deverá ser tratado de forma mais agressiva, uma cirurgia, uma intervenção. O tendão do calcâneo, que insere entre o calcâneo e o tornozelo, que faz o movimento de flexão do tornozelo. Esse também tem que ser tratado cirurgicamente porque é um tendão de grande porte e envolve uma grande articulação. Tendões menores, articulações menores, tendões não tão importantes, vamos dizer assim. Imaginamos, por exemplo, o tendão do antebraço, que a gente possa ter uma ruptura de um tendão não tão relevante para o movimento daquela articulação. A gente pode tratar com imobilizações e fisioterapia, outros tratamentos clínicos, né? Assim como a gente falou dos tendões do ombro, que muitas vezes podem ter tratamento conservador, tratamento clínico, né? Mas depende muito da articulação e da função daquele tendão. Então é muito caso a caso. Cada caso. Exatamente. Né? Thaís, vamos passar para as perguntas? Vamos lá, já tenho várias perguntas aqui, doutor. E a primeira delas, o que justifica o fato da região do ombro provocar tantos problemas? Primeiramente, o ombro é a articulação do corpo humano com maior amplitude de movimentos. Tem mais movimentos é o ombro. É o ombro. Flexão, rotação, é uma grande amplitude de movimentos. Segundo, é uma articulação muito solicitada, muito usada, né? Usada, se a gente for pensar, o tempo todo a gente solicita muito do ombro. Tudo que a gente vai fazer, a gente envolve um mecanismo de elevação do braço, rotação. Então, essa é a articulação que permite a gente alcançar as coisas ao nosso redor, né? Então, por isso, é uma série frequente de lesões. Né? De problemas aí nessa região. Uhum. A segunda delas, doutor, isso acontece por perda de elasticidade do tendão? Existem algumas pesquisas nesse sentido, mas nem sempre é verdade. Algumas pessoas têm a propensão de ter rupturas de
desses tendões, né? É chamado síndrome mesenquimal. Algumas pessoas têm essa propensão, uma deficiência do colágeno, que como os tendões são feitos de colágeno, algumas pessoas têm essa facilidade para romper esses tendões, é uma predisposição genética da pessoa, mas isso não é verdade para todo mundo. Nem sempre a falta de colágeno ou a deficiência de colágeno é a causa da ruptura. Se a pessoa tiver um trauma de maior energia, uma queda, um acidente, ela vai romper esses tendões. Ou se ela solicitar muito, usar muito aquela articulação de forma repetitiva, de forma exaustiva, ela pode ter uma ruptura também degenerativa daquela lesão. Mas algumas pessoas, uma minoria, que tem uma propensão a essa deficiência de colágeno, pode ter essa ruptura mais precoce. Pode afetar. Mais uma pergunta aqui, doutor. Como se faz o diagnóstico de problemas na articulação? Isso também a gente tem que pensar caso a caso, né? Cada articulação é um tipo de exame físico, um tipo de exame de imagem. Para as lesões do ombro, como a gente tinha comentado, a ressonância magnética ainda é o padrão ouro, como a gente chama, né? É o exame de imagem com maior índice de confiança, né? Uma sensibilidade de 98%. Algumas outras articulações, nem sempre a gente consegue ter a visualização tão perfeita dessas estruturas. É o caso do tornozelo, do pé. Mas ainda a ressonância magnética é um exame de imagem de grande confiança. Mas mais viável para esse caso. Sim, basicamente os exames de imagem. Vamos pensar raio-x, ultrassom, ressonância magnética e deixando de passar o exame clínico. O exame clínico. Que é o primeiro, né, que a gente sempre chega, o paciente chega, a gente sempre tende a examinar e tentar dar o diagnóstico no primeiro exame, né? Ok. Doutor, mais uma pergunta aqui. Alguma profissão em especial favorece o aparecimento de dor no ombro? Sim, aquelas profissões em que o paciente faz um esforço repetitivo em elevação acima de 90 graus. Então, pensamos 90 graus no ombro, a pessoa que sustenta um movimento repetitivo acima de 90 graus, eles têm mais predisposição a ter essas rupturas, essas lesões, né? Pensamos, por exemplo, um pintor que usa muito a articulação do ombro acima de 90 graus durante 2, 3 horas. Muito mais. Essas pessoas têm uma propensão maior. Acaba sofrendo mais, né? Acaba sofrendo mais, acaba usando mais a articulação. Exatamente. Bom, doutor, hoje, pelo nosso tempo de programa, foram estas as participações online. Mas segue aí o nosso endereço, tá? Aguardo a participação de vocês aí, mesmo após o programa, que é drluciano@programa-saudeendia.com.br. Um abraço e espero vocês no próximo programa. Se Deus quiser, né, Thaís? Doutor Bruno, infelizmente chegamos ao final do programa. Eu gostaria, antes de encerrarmos, que pudesse deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Primeiramente, agradecer o convite, né? E segundo, falar que a prevenção ainda é o melhor tratamento, né? Falar que a prática de atividade física, a prática de esportes, o cuidado com as articulações, o cuidado com o corpo humano ainda é o melhor tratamento, né? Então, praticar esporte na medida correta, fazer a prática de alongamentos e reforços musculares é recomendável. E o diagnóstico precoce, como tínhamos mencionado antes, né? Sempre que houver algum sintoma, alguma queixa, procurar um especialista para a gente tentar diagnosticar o mais rápido possível. Não tentar tomar remédio sozinho. Não, de preferência não. Né, Thaís? É isso mesmo. Doutor, só uma curiosidade antes de encerrarmos. O pessoal de academia tem tido muito problema desse tipo de lesão? Sim, tem um artigo recente que saiu na Revista Brasileira de Ortopedia fala sobre isso, que uma incidência maior está crescendo, né? As lesões, principalmente do supraespinal, o tendão do manguito rotador, nos praticantes de musculação. A sobrecarga e o excesso de peso nas academias tem levado alguns atletas, alguns praticantes a ter essas lesões, essas rupturas. Nem sempre rupturas totais, mas lesões que vão trazer sintomas e afastar o atleta algum tempo das suas atividades. Mas sim, tem envolvimento, sim. Doutor Bruno, muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.